Fala, jogador, tudo bem? Vídeo de hoje, pensa em como você pode ter 36% a mais de dano e 36% a mais de vida, simplesmente por só saber jogar o jogo direito. Esse é o objetivo do vídeo de hoje. Vou explicar para você o que é o feito de bravura e o quanto de dano e vida você pode estar perdendo só porque você não está sabendo jogar o jogo. Fica ligado, e se esse vídeo foi top pra você, já sugiro, já solta logo essa inscrição. Se inscreve logo, seu vagabundo. Larga de ser vagabundo, se inscreve. Deixa esse mesmo, larga esse mão de vaca, R$2, cara. Tu não compra nem pão com R$2, mano. Pô, R$2, solta esse membro aí, ajuda o canal. E, pô, compartilha com aquele teu amigo, com aquele candanguinho que não tá conseguindo fazer e não tá sabendo jogar o jogo direito, porque você precisa de ajuda nesse dano e tem que ter mais de vida, né? Então, deixa lá e solta aquele like. Vamos pro vídeo. Jogador, pra gente começar esse vídeo, eu tenho que explicar pra vocês quais são os percentuais de dano e vida que você pode ganhar do seu feito de bravura. Vamos trabalhar numa inicial que ninguém sabe de nada. Pra você que tá começando agora, se você quer saber como tá o seu feito de bravura, qual a primeira coisa que você vai fazer? Você vai clicar na foto do seu personagem, tá? No superior esquerdo. Ali você vai ter como se fosse um pergaminho, é onde você vai visualizar atributos, habilidades, excelências, e tem um quadradinho escrito feitos de bravura. Você clicando ali, você vai reparar que ele vai abrir uma nova página, tá? Aonde você vai ter o ciclo atual, que é o quê? Que é o que eu vou ensinar a você como chegar no seu ciclo atual, no máximo que você pode ir do feito de bravura. E embaixo tem os 3 ciclos que são os 3 últimos ciclos que estão ativos. Exemplo, eu vou pegar o meu aqui como exemplo. O meu primeiro ciclo aqui, que é o último ciclo, que foi do dia 28/7, que começou e terminou agora, dia 7/9, nesse último domingo, eu consegui chegar em 12% de vida e 12% de dano. Eu vou te explicar mais à frente aonde isso influencia. No ciclo anterior a esse, também consegui chegar, que foi o ciclo do dia 9/6 ao dia 28/7, consegui chegar também aos 12% de vida e 12% de dano. E se você reparar, no meu terceiro ciclo, que foi do dia 5 de maio, 5/5 ao dia 9/6, eu não consegui, porque eu tive uns problemas com relação a minhas atividades no jogo, então eu só consegui ter 6% de vida e 6% de dano. Esse ciclo aqui, ele vai cair quando o ciclo atual, acabar o ciclo atual, ele vai ser o último ciclo, ele vai entrar aqui, e aí só vai contar esses 2 e mais o ciclo atual, que é quando você consegue manter o ciclo perfeito. Então o foco, sempre que você tem que ter, é deixar sempre os 3 ciclos perfeitos com 12% de vida e 12% de dano. Isso seria a base para você entender do feito de bravura. Antes de eu explicar o ponto crucial desse vídeo, eu preciso te mostrar o quanto aonde isso influencia. Para que eu quero ter 12% de vida e 12% de dano tomado 3 vezes, que vai dar 36% de vida e 36% de dano? Para que eu quero ter isso? Então, assim, eu vou usar uma referência a um amigo meu, e ele, quando ele ver esse vídeo, ele vai entender. Ô batatinha, ou sua batata, sua verdura, você precisa ter esses 36% de dano e de vida em tudo. Vai influenciar diretamente no seu PvE e no seu PvE e PvP. Brincadeiras à parte, tá, gente? Que seria isso? Você, quando entra no campo de batalha, exemplo, você viu o vídeo do Peçanha, vou seguir agora, vou botar o meu efeito de bravura top. Quando você entra lá no CB, você entra com 12% a mais de vida e de dano. O cara que não fez, ele tá com 8%. Então você tem 4% de vantagem. E aí, cabe a cada um que faz o seu trabalho, tá? Que joga o jogo, que tenta manter as coisas certinhas, que você tem de vantagem contra o seu inimigo. Por exemplo, hoje, o meu feito, por não estar o perfeito, porque eu tive um problema em situações passadas, então eu tô com um feito de 6%, significa o quê? Que eu tenho 30% só de dano e vida. Então vou pegar um exemplo, o Calvo. O Calvo eu gosto de usar ele muito como exemplo, porque ele é um cara que faz tudo direitinho. Ele tá com 36%, o feito dele tá perfeitinho, tá 12, 12, 12. Então quando eu vou jogar CB e eu caio contra o Calvo,
O Calvo, ele tem 4%, 4 não, ele tem 6% a mais de dano e de vida. Então ele dá 6% a mais de dano em mim, e eu tenho que correr atrás para tirar, porque ele tem 6% a mais de vida. Então isso faz uma diferença. E isso no PV também. Vamos supor, quando a gente vai fazer uma DG, quando você vai fazer um Infernicário, quando você vai fazer qualquer coisa, você vai ter 6% a mais de dano e 6% a mais de vida. Isso dá total interferência na sua jogabilidade. Porque você tem mais dano, você mata o inimigo mais rápido, você mata o mob mais rápido, e você tem mais vida, você consegue tancar mais. Então isso faz uma diferença no fechamento global na hora que você vai avaliar a sua conta. Então, jogador, quais são os percentuais que você vai estar ganhando e como você faz para entender quais são aqueles atributos, atividade, impacto. Eu vou estar te explicando sobre isso agora. Vamos primeiro por partes na linha dos percentuais. Na linha dos percentuais, você pode, como aventureiro, você pode ganhar 2, 4 e 6%. Você não consegue aumentar acima de 6% como aventureiro. Como sombra, você consegue 2, 4, 6, 8 e 12%. Você vê que esses 12 aqui são iguais, então você não passa de 12%, tá? Como imortal, você consegue 2, 4, 6, 8, 12, só que o imortal ele tem um diferencial, que é o 20%. Vamos começar pelos imortais para eu te explicar esse diferencial. Primeiramente, quem pega os 20% é somente o líder do clã que subiu a imortal. Então é o líder do clã que ganha o X30. Os clãs convidados, que sobem 3 clãs imortais, os clãs convidados, os líderes dos clãs convidados não ganham 20%. Então eu quero deixar isso bem claro. Então é só o líder que está na parede dos imortais, ele pode ganhar 20% de vida e 20% de dano, tá? Você como player, tá? Você pode chegar no máximo a 12%, tanto de vida quanto de dano. Nas sombras, quando você vai para as sombras, tanto o líder quanto os membros podem chegar a 12%. Só que aqui eu tenho que deixar um adendo que eu vou explicar mais à frente, que é somente o líder e os players que tiverem entre o top 10, tá? Você tem que estar num clã que esteja entre o top 10. Hoje, com as novas alterações que eu vou trazer à frente, consegue chegar aos 12%. E o aventureiro, não. Você percebe que embaixo, exemplo aqui, ó, quando vamos pegar os 12%, que é o ideal que todo mundo quer, você percebe que ele tem os objetivos, que é o quê? Você tem que chegar a atividade, você tem que ter atividade excelente, você tem que ter uma lealdade perfeita, você tem que ter um impacto perfeito e você tem que ter uma participação excelente. Você cumprindo esses 4 requisitos aqui, você consegue chegar a 12%. Ah, pensei, eu não consegui, o meu impacto não ficou perfeito, o meu impacto ele ficou muito bom, ou ele ficou excelente. Quanto eu vou ganhar? Vou ganhar 8%, tá? Então isso é muito importante. Tá? O degrau que você tiver nos requisitos é o degrau que você vai ganhar de percentual. Quando você vem para essa tela aqui, você consegue identificar em que situação você está. Qual é o degrau que você está. Por exemplo, aqui, ó, a minha atividade está regular, a minha lealdade está perfeito, a minha participação está regular e o meu impacto está regular. Quanto isso está me dando? Você vê que quando eu clico aqui no pontinho de interrogação, ele automaticamente já me coloca numa área. Como eu estou imortal, ele está me colocando aqui nesse percentual aqui de 2%. Ao grau que isso daqui vai subindo, ele vai me encaixando para eu saber em qual grau eu estou e aonde eu tenho que ir ajustando, tá? Então isso é um ponto importante. O que é cada um desse daqui, tá? Quando você clica aqui nessa lupinha, você vai ter a explicação aqui do que é o feito de bravura, que eu já expliquei para você. Vamos entrar aqui nas atividades, tá? Vamos começar pelas atividades. Quando a gente fala de atividades, tudo que você tem que fazer, tanto das sombras quanto dos imortais. Então aqui ele vai falar aqui, ó, concluir os objetivos semanais, contribuir para os imortais, participar da defesa de cofre, participar da aprovação de Kion, participar do rito de exílio e participar do campo de batalha. Cada um desses vai me dar um percentual, tá? E isso vai se somando e vai chegando nas atividades. Quais atividades aqui dos imortais, para os imortais, que você nunca vai deixar de ganhar ponto? Vai ser o campo de batalha, porque quanto mais campo de batalha você fizer, mais você vai aumentar a sua atividade.
e a defesa de cofre, porque os imortais ele não tem limitação de defesa de cofre. Você pode defender o máximo que você puder. Já as outras, o Kion ele tem limite, né? Você só pode fazer um Kion por dia, então são um Kion são 7 Kions por semana, e tem o tempo de liberação do Kion, tá? O rito de exílio ele tem limite, tudo tem limite, menos o campo de batalha e o cofre. Quando a gente parte para as sombras, é a mesma coisa voltada no contrato, voltado no abrir baú do cofre, fazer os cofres e abrir os baúzinhos, rito de exílio, só que ali tem a trilha de sangue. Mas nas sombras, como os cofres ele tem limite, você só pode fazer 10 cofres diários, o que é ilimitado seria a sua participação de campo de batalha. Então, se você quiser aumentar a sua atividade, faça campo de, além de fazer todos os outros, faça muito campo de batalha, porque o campo de batalha é ilimitado. Quanto mais você jogar campo de batalha, mais você vai subir. Na linha de aventureiro, se você não tá nem nas sombras e nem nos imortais, se você quer se manter ali como aventureiro, é somente participação no campo de batalha e você fazer as suas caçadas diárias, tá? Isso daqui você vai aumentando a sua pontuação para as atividades. Aqui, para você chegar numa atividade espetacular, que é o que você precisa, né? Para você pegar os 12%, ele fala aqui, ó, como imortais é 1.900, como sombras é 4.000 pontos e como aventureiro é 2.000 pontos, tá? Na linha de contribuição, o que seria a contribuição? Contribuição, quando você tá como imortal, o imortal você vai subindo, você tem um degrau, ele tem ferro, ouro, ele vai subindo ali os degraus, e ali quando ele vai subindo, você vai aumentando a sua linha de contribuição. Então é muito importante você doar os sigilos, porque além de contar ponto nas atividades, você conta ponto para ajudar o crescimento dos imortais, e assim você subindo o seu nível de contribuição, que é global. Para as sombras, é individual, é aquele rank das sombras, sabe? Quando você vai subindo o rank das sombras, você vai ganhando pontuação de contribuição para você chegar. Para você pegar o espetacular como imortal, é você ter mais de 27 pontos, e nas sombras, é você ter mais de 96. O impacto eu vou deixar por último, tá? A gente vai partir aqui para lealdade. Lealdade é o quanto tempo você fica dentro de um clã. Então, quanto mais você ficar no clã, se manter dentro do clã, você vai mantendo a linha da sua lealdade. Ah, por que você está falando clã? Significa que eu não posso mudar? Não, estou falando no seguinte ponto. Por que eu coloquei clã e não botei facção, tá, jogador? Porque, por exemplo, se você está num clã imortal, e você simplesmente sai do... Ah, não quero, pô, meu amigo começou a jogar e não pode entrar como imortal, e eu vou para um clã das sombras, tá? Eu vou pular para um clã das sombras. Você vai quebrar a sua lealdade, você vai sair do imortal para as sombras. Você saindo do clã que você tá como imortal, indo pro clã das sombras, além de você quebrar o teu ritmo do clã, que isso impacta a tua lealdade, você vai trocar de facção. E a troca de facção vai fazer com que você perca toda a lealdade que você tinha e você não vai conseguir chegar nos 12%. Mas se você trocar, exemplo, como existem as movimentações, que todo mundo fala, eu vou deixar isso bem claro aqui nesse vídeo. Se você trocar no domingo, mas de dentro para dentro de um clã das sombras, você se mantendo na facção, isso não vai alterar na sua lealdade. E a mesma coisa nos imortais, isso não vai alterar a sua lealdade, tá? Tanto que ele fala aqui, ele coloca por facção, então é você se manter na facção do início ao fim daquela jornada, daquele tempo que aquele feito de bravura tá colocando. Mas eu preferi dar a ideia do clã para você entender que se você sair de um clã imortal para as sombras, você vai estragar o seu feito. Quando a gente vai para a linha do impacto, aqui teve as grandes alterações e isso vai interferir muita coisa e eu vou trazer na parte à frente. É o quê? O impacto agora, ele seria na linha do seu clã, das suas atividades no seu clã e da sua facção, tá? Vamos lá. O que seria isso? Vou pegar aqui o exemplo do Imortal. O Imortal é o quê? Todo dia, quando eu logo, eu me mantenho como imortal. Então eu estou logando e estou fazendo as atividades do imortal. Então, por eu logar, eu vou ganhar 3 pontos. Se eu for tenente, se eu for oficial do clã imortal, eu ganho 4 pontos. E se eu for líder de algum clã imortal, eu ganho 5 pontos, tá? Ao participar do rito, eu ganho 30 pontos. E se vencer o rito, eu ganho 50 pontos. Então, se eu jogar o rito, eu ganho 30. E se eu participar, e se além de eu jogar e ganhar e vencer, eu ganho 50 pontos. Então, isso são as pontuações para os imortais. Para as sombras, já tem uma modificação. E é o quê? Primeiramente, nas sombras, oficiais não ganha pontuação. Só quem ganha pontuação a mais é o líder. O líder ganha 3 pontos.
Oficiais e membros ganham 2 pontos ao logar e fazer as suas atividades das sombras, tá? Esse é o primeiro ponto de diferença. Segundo ponto, as sombras, quando você participa da guerra de quarta e de quinta, se o seu clã ganhar quinta e sábado, né, quarta, perdão, quinta e sábado, se o seu clã ganhar, você ganha 5 pontos por cada vitória. Então ganhou na quinta, ganha 5 pontos, ganhou no sábado, ganha mais 5 pontos. Se caso o seu clã perder, exemplo, ganhou na quinta, ganhou 5, mas perdeu no sábado, ele ganha 4 pontos, tá? Então, se também só participou da guerra na quinta e perdeu, você só vai ganhar 4 pontos naquela semana, porque é implícito, né? Você não participou no sábado, você não ganha. E você agora tem a famosa marca do impacto para ganhar os 100 pontos. Eu vou entrar num tópico específico explicando o que é essa marca de impacto, tá? Vai ser o próximo tópico. Então, eu não vou entrar muito nessa linha. Então, para você conseguir o impacto perfeito como imortal, você só precisa ter 90 pontos. Mas para as sombras, você precisa ter 180 pontos. E isso faz muita diferença. Vamos para o ponto mais importante desse vídeo, que é a questão do impacto, que ele interfere diretamente se você hoje vai conseguir chegar aos 12% ou não de dano e vida. Os imortais, vamos começar falando dos imortais. Os imortais você só precisa chegar a 90 pontos de impacto, que seria o impacto perfeito. O que seria esses 90 pontos? Como você chega, né, nesses 90 pontos como imortal? Os imortais, ao você logar, né, diariamente, aqui tá, como aqui mesmo, tá bem explícito, você tem essa pontuação. Então, os imortais hoje, ele só tem que pensar em passar da quarta semana. Como assim, pessoal? É só passar da quarta semana para que todos os membros do clã dele pegue 90 pontos e não precise jogar o rito, tá? Não precise jogar o rito. É aquela coisa de quem vai jogar ou de quem não vai jogar. Ele só precisa passar da quarta semana. Porque quando você, em 4 semanas de imortal, você pega 84 pontos. Quando você passa da quarta semana, 2 dias já é o suficiente para você chegar em 90 pontos dali, porque você ganha 3 pontos diários, tá? Você não precisa ficar fazendo aquela preocupação de quem vai jogar o rito ou de quem não vai jogar. Então, um imortal, ele só precisa focar nisso. Passou da quarta semana, todos os membros dele vai ganhar, se o cara logou diariamente, tá? Isso também é importante. A pessoa tem que fazer o seu papel, ele já consegue pegar o impacto perfeito para garantir os 12% dele. Mas quando a gente vai para as sombras já tem uma interferência muito grande. Porque nas sombras, como vocês verificaram acima, são 180 pontos. Então, até para o líder imortal, vamos pensar que no líder imortal hoje, para ele conseguir chegar a pegar sem precisar dessa marca aqui, que a gente vai falar, ele só precisa passar da sexta semana. Passou da sexta semana, com a quantidade de pontos que ele vai ganhar diário, o líder do clã imortal. E ele ganhando, ele tem que ganhar a guerra de quinta e sábado. Todas as semanas que passou, tá? Ele ganhando, ele consegue chegar a 186 pontos. Então, o líder não depende da marca, tá? Quando passa da sexta semana do reinado. Os players, os seus membros, não tem como. Os membros dependem da marca, porque mesmo que você chega na 7ª semana, num reinado imortal perfeito, tá? Você não consegue chegar aos 180 pontos se você não cumprir os requisitos ou receber essa marca. Como assim, Peçanha? Cumprir os requisitos ou receber? Vamos lá. Vamos explicar o que é essa marca e qual foi essa grande alteração que ela está fazendo. Essa marca ela funciona da seguinte forma. Primeiro, para como o líder do clã ele consegue, ou a pessoa consegue ganhar essa marca, ou o líder do clã consegue ganhar essa marca para distribuir e quantas ele pode distribuir para os seus players, tá? Então vamos lá. Primeiro, ele tem que estar, como eu falei, ele tem que estar entre os 10 primeiros, ele tem que estar entre os 10 clãs, ele tem que participar do rito do exílio. Ao ele participar com o seu clã participar do rito do exílio, os 8 players que participam do rito, tá? Eles ganham a marca automaticamente no dia da queda do imortal. Então isso só acontece quando o imortal cai. Como é que o imortal cai? Ou ele cumprindo as 7 semanas, ou ele perdendo ali na quinta ou na sexta semana na quantidade de batalhas, tá? Então, quando existe a queda do imortal, você tem a queda do imortal, as pessoas que participaram do rito automaticamente vão ganhar a marca, então vão ter o seu 100 pontos garantidos. E para o líder do clã, como é que vai funcionar? Se o clã dele ganhou a batalha, ganhou o rito, ele ganha 16 marcas.
para distribuir para 16 pessoas aleatórias. Ou ele coloca o jogo para distribuir aleatoriamente para ele, que eu já vou explicar também. Mas se ele perder a batalha, se ele perder o rito, mesmo o imortal caindo, mas a luta, a guerra dele lá, ele perdeu, ele só vai ganhar 8 marcas para distribuir para os players dele ou botar o jogo para distribuir. Então, como vocês podem ver aí de fundo, que tá passando aí de fundo, eu consegui pegar uma gravação de um líder imortal, que foi o Iron, tá? O líder da Marvel, ele deixou gravar a tela dele. Vocês reparam que ele pode colocar as marcas e quem ele quer. E quem participou quem participou do rito, perdão, a falha aqui, você vê que ele não consegue modificar. Ah, mas como é que ele sabe quem participou e quem não participou? Quem participou, vocês estão vendo que tá o desenhozinho aí atrás com a setinha para cima? Então, a pessoa que está com a setinha para cima significa que ela participou do rito. Essa ele não consegue mudar, não consegue retirar a marca dessa pessoa. A pessoa que está como se fosse com um tirozinho, com uma explosãozinha ali, é quem ele está dando a marca. Então, ele escolheu a forma de distribuir manualmente. Então, somente essas pessoas vão receber a marca e vão ganhar um feito de bravura de 12%, tá? Porque o resto não vai conseguir chegar na pontuação para ganhar. Não tem choro nem vela, não vai conseguir, tá, jogador? Não importa se você tem ressonância ou não. Quem determina ali, nesse caso que ele escolheu por ele colocar como líder, é o líder do clã, como vocês mesmos estão vendo no vídeo de fundo. Caso ele queira colocar, ele pode colocar para o jogo distribuir. Como o jogo vai distribuir? Ele vai distribuir baseado nas atividades. Então não importa se você tem 10k de ressonância ou se você tem 1k de ressonância. Quem tiver o maior número de atividades, o jogo vai ranquear do maior para o menor. O maior vai ganhar as marcas, os 16 maiores ou os 8 maiores vão ganhar as marcas para daí sim você conseguir ter os 12%. Então isso fica a critério do líder, se ele quiser distribuir manualmente ou se ele vai colocar o jogo para distribuir. Isso é baseado em cima de cada clã. Conclusão disso, gente, para a gente fechar. Então é assim que você entende como funciona hoje. Então não importa se você for baleia ou não, você tem que se distribuir. Então isso eu acho que tem pontos positivos e negativos. Eu vou deixar aqui agora o meu ponto de vista. Ponto negativo. Eu acho uma desvantagem muito grande você não... porque imagina o cara, imagina aquele player que tem aquele mérito de entrar todo dia, fazer tudo pelo clã dele, e ele não vai conseguir, porque às vezes ele ou não tem uma conta para participar do rito, entendeu? Que é aquela conta vista para jogar o rito, que é uma parte muito importante, e eu vou defender os líderes de clã, tá? Aí nesse ponto, eu abraço a liderança de clã, eu não acho justo colocar esse peso na liderança de clã. Então eu vou defender eles, porque, pô, ele não tem como pegar um cara, por exemplo, eu tenho 3k, eu tô jogando num clã que tem um cara de 7 ou 8k. Mano, ele não pode me colocar porque, poxa, o Peçanha tá ali, faz tudo direitinho, eu vou colocar o Peçanha pra jogar o rito. Não, mano, ele tem que colocar o melhor time dele. E o melhor time dele tem interferência na ressonância. Então, eu defendo os líderes de clã e peço, por favor, que eu acho que vocês compreendam, tenham esse mesmo posicionamento que eu tenho essa mesma compreensão, tá? E então, assim... Eu acho injusto isso, eu acho que o jogo poderia diminuir essa pontuação, mas fazer o quê? Essa é uma realidade atual, para que todos ganhassem de acordo com a sua contribuição para o clã, com as suas atividades, com o seu dia a dia, e não jogasse essa responsabilidade na linha das sombras para o líder do clã. E também no fato de, se o líder, ele escolheu distribuir entre os 16, e ele utilizou como mérito ali alguma coisa ou a questão da ressonância, ou a questão da atividade, isso daí vai ser uma meritocracia criada pela sua liderança. Então, mais uma vez, eu defendo o líder, a forma como ele escolher, a forma do que ele visualizar, mediante que é o melhor para impulsionar o clã. Então, eu defendo novamente o líder aí, eu acho que a gente tem que pensar nesse ponto, tá? Então, mesmo tendo esse lado negativo de todos não ganharem mais os 12%, então aí você agora vai ter que raciocinar mediante como cada liderança vai tomar essa atitude. E repito, terceira vez que eu tô falando nesse vídeo aqui, porque eu apoio os líderes, porque isso é um peso, é um fardo que a empresa deu pro líder que eu acho que não deveria dar, tá? Pesou as costas do líder de uma forma que não deveria pesar. Mas tem um ponto positivo. Agora o clã que tá cheio de ressonado, que tá lotado de ressonado, de 10, vou botar 10k de ressonância de A a Z, né? Vamos botar os 100 players de 10k de ressonância, vai prejudicar as contas de 10k. Porque nem todos, agora o líder não pode dar para todo mundo os 12. Então agora vai fazer com que as contas meio que se dissipem entre todos os outros clãs
e crie um equilíbrio dentro do jogo, porque as contas ressonadas querem ter os 12% porque sabem a interferência que faz os 12%, principalmente no X30, num rito, num PVP de torre. Então isso vai interferir diretamente. Então eu acho que isso pode ser algo benéfico para que não tenha um clã somente de ressonado. Esse é o meu ponto de vista. Já peço a você para que você deixe aí o seu ponto de vista do que você acha, se isso foi algo benéfico, se não foi. Se você é aquela batatinha que não quer entender, que só quer reclamar, que só quer gritar, cara, deixa seu comentário também, seu comentário ajuda o canal. Deixa aí, deixa seu comentário. Mas você não vai deixar de ser uma batata. Eu tenho certeza que um amigo meu vai entender quando eu tô dizendo que você é uma verdura, é uma batata. Então, você é só um reclamão, e nada pra você tá bom, você não quer entender nada do jogo, então fazer o quê? Eu agradeço o seu comentário também, tá? A gente aqui é pra todo mundo, tá? Esse foi o vídeo de hoje. Já deixa aquele seu like, brincadeiras à parte, tá, gente? Eu gosto sempre de zoar aqui, todo mundo me conhece. Dancinha da vitória pra todo mundo. Quis trazer esse vídeo importante. Espero que você tenha visto o vídeo todo até o final, tá? Já deixa o seu like. Larga de ser mão de vaca, como eu falei no começo. Solta esse membro, ajuda, ó, coraçãozinho. Solta esse membro aí para que a gente traga cada vez mais vídeos importantes que auxiliem a sua construção da sua conta para você chegar nesses 36% de dano. Como eu sempre fecho, até o próximo vídeo. Fui!